Estamos de volta com o programa Piracicaba Agora. E olha, quem está presente aqui com a gente é o doutor Maurício Catai, está presente aqui. Maurício, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom? Maurício que é responsável, viu, gente, pelo Centro Clínico Oftalmologista. Ele é oftalmologista e é responsável pelo Centro Clínico da ABIL, Grupo Unidas, para a gente conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua especialização, que é muito importante a gente saber um pouquinho sobre, né, a questão da sua formação também, doutor. Eu sou Maurício, sou oftalmologista e nós, com muito prazer, recebemos o convite do Grupo ABIL para podermos exercer uma oftalmologia de excelência. E é um prazer, a cidade de Piracicaba nos acolheu super bem, nós temos uma equipe também grande, uma equipe que é formada também por médicos clínicos e cirurgiões, então hoje nós estamos desenvolvendo esse trabalho com o Grupo ABIL e na própria ABIL, na clínica de olhos da ABIL. E dando a possibilidade para muitas pessoas que não tinham acesso muitas vezes ao profissional, muitas vezes ficavam, né, com a catarata, com um problema aí no olho, na visão, não tinha acesso e de repente está tendo essa oportunidade ainda num centro aí especializado de excelência. Hoje é importante até frisar que logo quando nós começamos esse trabalho, o idealizador até da ABIL, o Zoca, ele nos pediu, olha, eu gostaria de um trabalho muito bom e com preço acessível. Então, hoje, o usuário da ABIL, ele pode estar nos conhecendo e estar usufruindo dos nossos serviços, que são serviços assim de ponta, em relação à cirurgia de catarata e todas as outras cirurgias oftalmológicas. Agora, para a população que está em casa compreender, né, doutor, a ABIL ela realiza a cirurgia de catarata, por exemplo, na clínica da ABIL mesmo, né? Na clínica da ABIL. Ela é preparada para isso, para que haja aí a operação. Isso. Hoje nós temos a clínica com todos os equipamentos necessários, um centro cirúrgico próprio e o nosso equipamento cirúrgico é o equipamento mais moderno que tem, então esses pacientes eles têm acesso a uma tecnologia de ponta. Para vocês terem uma ideia, hoje nós realizamos uma cirurgia de catarata numa média de 6 a 8 minutos. Puxa vida. E com anestesia... A cirurgia dura 8 minutos? Isso, 8 minutos. Com anestesia só com colírio, não tem necessidade de tampão, não tem necessidade de ponto, então isso realmente é uma revolução na cirurgia oftalmológica. Agora, e o que é interessante também, né, doutor, essa semana tivemos uma reclamação a respeito da demora, né, pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, quer dizer, através aí da clínica da ABIL, você tem essa rapidez e agilidade. E o interessante também é que depois o o acompanhamento, também é feito na clínica. Totalmente na clínica, inclusive essa pré-avaliação para todo e qualquer procedimento, seja consulta ou cirurgia, é tudo feito na clínica. E o paciente recebe todo o acompanhamento pré e pós na clínica. E nós não temos fila, né? Nós não temos espera, o agendamento é de imediato para todos os usuários. Perfeito, perfeito. E vocês contam aí, no caso, com o apoio de algum órgão, né, para a realização dessas cirurgias? Olha, nós temos essa equipe nossa e nós também temos uma parceria muito boa com o Hospital de Olhos de Sorocaba, que faz a captação das córneas para doadores de córneas. Então, isso é uma parceria fundamental e muito bom, não só para o Grupo ABIL, para Piracicaba e região em geral. Agora, a clínica preparada, você falou que tem até um centro clínico e cirúrgico também. Quais são as cirurgias que são realizadas? Nós realizamos todas as cirurgias oftalmológicas, as cirurgias, além de catarata, cirurgia de pterígio, cirurgia de estrabismo, plásticas palpebrais. Também nós realizamos certas correções, como nevos. Então, todas as cirurgias oftalmológicas são realizadas lá no nosso centro cirúrgico. Todas lá mesmo? Lá mesmo.
Tem toda essa estrutura para Isso. receber o paciente. Quantos profissionais trabalham lá, doutor? Nós temos hoje 12 profissionais. Aham. Então, são 12 profissionais que nós estamos aí dia a dia prezando pela excelência. Agora, o Ismael, quando esteve aqui, né, acho que foi da penúltima vez, ele comentou das ações que a clínica promove, também ações. Queria que você falasse um pouquinho, quais são as ações durante um ano que a clínica promove? Inclusive, no dia 11 do 4, nós teremos também uma ação e que nós estaremos, além de outras especialidades, mas nós estaremos identificando a acuidade visual, que é um exame mais básico, mas é importantíssimo, que vai detectar se a criança ou o idoso ele está tendo alguma deficiência visual. E apresentando essa deficiência, aí nós vamos encaminhá-lo para uma avaliação mais profunda. E a pessoa só procura quando começa a sentir dificuldades para enxergar. Falta braço, né, doutor? Falta braço. Começa a ficar, não tem mais braço, fala, nossa, melhor eu ir no profissional. Isso realmente é muito comum no dia a dia do consultório e não deveria ser. A oftalmologia, ela tem inúmeras patologias e nós conseguimos hoje... Então o oftalmo também precisa ser visitado. Isso faz parte, eu acho que da rotina do ano. Agora, doutor, todas as terças-feiras vocês estão fazendo uma avaliação aí de catarata, que acomete aí muitas pessoas, a gente sabe disso. Como é que funciona para participar dessa avaliação? Tem algum custo? Quem é que pode participar disso? Que é extremamente importante. Custo nenhum, zero. E só a pessoa ligando a nossa clínica e agendando, ela vai ser submetida a uma avaliação de detecção de catarata ou não. Porque, às vezes, é muito comum, alguns pacientes eles têm muita dúvida. Tem o pterígio, que é aquela carnezinha que aparece no olho. Eu tenho catarata. Não, olha, isso não é catarata, isso é pterígio. Então, serve até para uma orientação. Né? Mesmo que a pessoa não precise de um procedimento cirúrgico, nada, mas ela sai dali bem orientada. Olha, estamos aqui com o doutor Maurício Cattai, médico oftalmologista, responsável pelo Centro Clínico da ABIL, Grupo Unidas. Estamos aqui com ele conversando justamente da ação, né, que tem aí o Centro Clínico da ABIL aqui em Piracicaba. Bom, você falou uma coisa que é interessante, eu acho que a orientação é isso que por muitas vezes não chega, né, até o cidadão. Então, outra ação perigosa aí, e eu falo isso, quer dizer, eu tô com uma irritação, eu vou ali, vou comprar um colírio e vou usar. Eu queria que você orientasse também, doutor. Automedicação, né? Tá com areia nos olhos. Tá dando uma areia, tô com uma sombrinha aqui, então acho que eu vou comprar um colírio ali e vou usar, vai melhorar. Perigo disso, doutor. Neto e Mônica, isso é importantíssimo e foi muito bom vocês tocarem nesse assunto, porque isso é muito comum. E hoje existe um controle maior até do governo na venda de alguns medicamentos. Uhum. E o que é comum, o que a gente vê no dia a dia do consultório? O paciente chega, ele fala, olha, eu estou com o olho irritado, alguma coisa, eu pinguei colírio. Mas que colírio a senhora pingou? Colírio. Do meu cunhado, estava lá, eu sei. E o pessoal pensa muito que colírio é uma substância, um líquido qualquer que lubrifica. É uma água. Milagroso, milagroso. Pingou, sarou qualquer coisa. E, no entanto, isso é um erro, porque existe colírio lubrificante, antibiótico, N tipo de colírio. Então, é importantíssimo ser identificado qual é a patologia e o médico oftalmologista prescrever essa medicação, para o paciente não usar uma medicação errada. Vou te dar um exemplo, o que é muito comum. Antigamente, se usava muito colírio anestésico, que era vendido sem controle. Então, se você tem um corpo estranho, você tem um objeto no seu olho, você vai pingando anestésico, você não vai sentindo dor, mas aquele corpo estranho continua ali. Aí, olha que perigo. Continua a infecção, aí vinha os riscos, que era perfuração. Então, muita gente teve problema de visão, levando a cegueira, devido a isso aí, ao uso indiscriminado do colírio. Mas hoje não é mais vendido assim, hoje sem é só com a receita médica e outras patologias, por exemplo, o glaucoma, que é o aumento da pressão do olho. É comum
É perceptível, doutor? É legal de falar sobre isso, que a questão do glaucoma é perceptível, que quando a pressão está alterada, você sente, de alguma forma, sente alguma coisa, a pressão do arterial. Agora, e a dos olhos, você percebe alguma coisa? Geralmente, o paciente, quando ele percebe, ela já está muito elevada, porque aí ele vai sentir dor, ele vai sentir náuseas, então isso, ela já vai estar num estágio bem elevado. Aham. Esse que é a atenção maior que a gente tem que ter no na avaliação prévia desse paciente, porque você consegue, na sua consulta oftalmológica, identificar se ele tem ou não glaucoma ou uma predisposição a glaucoma. Aham. Então, às vezes, a pessoa tem um problema de glaucoma, aumento de pressão no olho, e ela vai, por exemplo, numa farmácia e ela compra um colírio à base de cortisona, que é um anti-inflamatório. Esse colírio vai potencializar o aumento da pressão do olho. Olha. Então, vai dar uma aliviada na dor por causa do anti-inflamatório, mas a pressão do olho está subindo. Olha que então, perigo. é muito perigoso. Olha, estamos ao vivo aqui com o Dr. Maurício Cattai, médico oftalmologista, responsável pelo Centro Clínico da ABIL, Grupo Unidas, aqui de Piracicaba. Tem o telefone? Coloca para nós aí, 2534-1234. Você pode ligar também, tirando suas dúvidas, né? E conversando com o doutor ao vivo. E tem telefone. Alô, boa noite? Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem está falando? É Luciana. Ô, Luciana, tudo bem? Qual o seu bairro? É centro. Do centro. Pois não, Luciana, pode fazer a Eu queria pergunta. fazer pergunta para o doutor, que a gente já tem uma idade avançada, né? E a gente foi no oculista e eu tinha uma acompanhante. E o oculista não perguntava para mim, ele perguntava para quem estava comigo. Aí ele perguntou para ela assim, ela é alérgica? Aham. A menina falou não. E daí ele aceitou o colírio, doutor. E quando eu li a bula em casa, eu via que a bula falava assim, quem é alérgico não pode usar esse colírio. E o colírio eu comprei numa farmácia, não é barato. Eu perdi, porque depois eu tinha aberto para mim ler a bula, né? Então quando eu perguntei na farmácia se ele devolvia, não usei o colírio e eu perdi tudo, doutor. Eu queria que você falasse sobre isso aqui, porque eu sou alérgica. E qualquer coisa que eu como, a minha vista assim começa a escorrer, sabe? É um olho só. Dona Luciana, isso é mais comum do que a senhora imagina. Então, realmente é muito importante essa anamnese que é feita antes mesmo da consulta. Quando a senhora já entra na consulta, a senhora já vai ser investigada pelo médico, até para ele saber esse tipo de coisa. Uhum. E o que a senhora falou, eu acho que é um ponto muito importante. Como a senhora estava falando de uma idade um pouquinho avançada, hoje, o que a gente percebe muito? As pessoas com mais maturidade, às vezes, elas estão se limitando, seja na forma de caminhar, ou seja na forma de ser conduzida até dentro de casa, muito pelo problema da visão. Às vezes as pessoas, até os familiares, pensam, poxa, mas a minha mãe tem 80 anos, é por causa da idade. Não é por causa da idade. Ela não está tendo, às vezes, oportunidade de enxergar melhor. Se ela enxergar melhor, o mundo dela vai ser outro. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que a atenção ao pessoal com um pouquinho mais de maturidade é fundamental. Fundamental. Queria perguntar também a questão de alguns surtos que acontecem, né? Enfim, né? Chega alguns períodos, a gente repara, principalmente muito seco, alguns surtos de ter sol, alguns problemas na visão. Isso também tem que tomar um cuidado, né, doutor? Quanto antes e procurar aí um profissional oftalmo para ver o que é, né? Tem que tomar cuidado porque tem épocas também do ano que são mais propícias para essas infecções. E aí entra na automedicação. E se, por exemplo, o paciente está com terçol, ou seja, uma conjuntivite, que pode ser propriamente alérgica, como a dona Luciana falou, ou viral ou bacteriana, tem que entrar com a medicação certa. Até porque a medicação certa vai fazer efeito rápido, o paciente vai sair desse desconforto e vai melhorar muito a qualidade de visão dela. Agora, a Mônica estava conversando esses dias, né, Mônica, a respeito de alguns óculos que a gente encontra por aí, em determinados locais, duvidosos, né? Não passa na consulta, não vai passa lá a e compra. avaliação. Não estou enxergando bem, olha que maravilha. Colocou, estou enxergando bem, é esse mesmo. Eu não precisei ir no médico, não fui na clínica, né? Não fui na clínica da Bio, não passei pelo médico, mas eu encontrei aqui, vendeu baratinho, né? Vendeu baratinho. Estou usando, estou enxergando, estou lendo bem o perigo disso. E aí é que vai complicar. Então, são vários.
os perigos, mas os dois principais, o seguinte, se você, um exemplo, Mônica, se você chega a seus 40 e poucos anos, todo mundo, a visão começa a enfraquecer. A musculatura do olho ela vai perdendo aquela força de focar. É natural isso. Natural. Graças a Deus que eu já estou. Já nos 40 eu senti isso aí, tá faltando braço, tô esticando. Justamente, como se fosse o zoom da Na máquina. hora de passar confital. Eu aumento o braço. Eu ponho extensor no braço. Agora já tem extensão. Justamente. E se, no caso, a pessoa, um exemplo, Neto, se sua graduação for 1 grau para perto, mas você passar numa ótica ou algum lugar e pegar um de 3, você vai falar, nossa, tá funcionando. Tá funcionando. Ai, meu Deus. Aí seu olho acomoda de uma tal forma e piora de uma tal forma que não precisava ter acontecido Ou seja, isso. você acelera o processo para estar usando maior Exatamente. grau aí nos óculos. E o problema também maior são os óculos escuros. Ah, esse é uma maravilha, né? Aquele que você compra, quanto que é? 40? Não, é 30, não. 10 leva 2 por 10. Exatamente. Esse é uma maravilha, Esse né? é um problema porque... E essa época é ótima, né? Essa época. Na praia. Você tá lá, pô, que sobe, compra um óculos. Aparece aqui do lado, lá com o óculos. Dá 10 reais, leva 2 por Com 10. certeza. Porque... A Mônica olha pra cara, ela tá dando risada, que ela comprou Ela uma... tem. Ela foi pra praia e comprou. Por isso que ela tá dando risada, ó. Mas o problema é justamente esse, porque o nosso olho, ele tem uma proteção natural, que é a própria pupila, que quando você sai ao sol, ela fecha, então entra muito menos raios ultravioletas. Quando você está com os óculos escuros, o seu cérebro, na verdade, ele não está imaginando que você, do lado de lá, tem o sol. O sol. Tá enganando. Está enganando. Então, a sua pupila dilata. Consequentemente, entra muito mais raio. Meu Deus. O V, e aí é o perigo. Exatamente, aí que é o perigo. Eu falei pra você, Neto, que não podia. Falou pra ele. Depois que ela falei. comprou, falou que não podia. Deixa eu atender o telefone. Alô, boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite. Quem tá falando? É o Vladimir do Piracicabeirense, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Vladimir. Pode ficar à vontade. Parabéns para você, para a Mônica, viu, pelo programa. Obrigada. Desejar uma boa tarde também para o Dr. Maurício. Obrigado. E eu queria fazer uma pergunta, né, para o Dr. Maurício, seguinte, que quando eu era jovem, assim, mais ou menos uns 18, 19 anos, os finais de semana eu costumava passear, né? Ia na danceteria, ia passear na Rua do Porto, enfim, tinha muitos lugares de Piracicaba que a gente ia passear. E o olho ficava muito vermelho à noite. E eu comprava aquele colírio Moura Brasil e usava muito. Eu chegava a espirrar praticamente o colírio no olho, e isso fiz muitos anos, mais de 15 anos. Olha só. Então hoje eu não sei se é por isso, hoje já faz muito tempo, mais de 10 anos, que eu não uso mais colírio nenhum, né? Mas só que para ler um jornal eu tenho que usar óculos de grau de 2,5. Inclusive fazendo errado também, porque eu comprei na farmácia esse óculos que não é receita médica, né? Eles vendem só para leitura. Então, e às vezes quando eu olho para cima ou de lado, eu sinto aquele emaranhado dentro da vista, assim, parece que é um monte de fiozinho, tudo enrolado. Uma teia de aranha, né? Eu quero saber qual o problema. Seu Vladimir, eu vou colocar algumas situações aí que aconteceram no seu caso. Que é importante a gente até preconizar isso. O colírio, a gota, aquela gotinha que sai do colírio, ela já é estudada para ser exatamente o que o olho está com capacidade de absorver. Então, às vezes o paciente fala, como o seu Vladimir, olha, eu esguichava o Moura Brasil. O olho, na verdade, absorveu uma gota. O restante foi desperdício. Foi desperdício. Então, isso também é interessante os pacientes saberem, porque às vezes, eu pingo pouco duas gotas, mais, um pouco ação mais mais achando que rápida. a ação mais rápida e melhor. Não, isso é lenda. Outra coisa, o Moura Brasil, ele é muito bom sim, e é importante a gente lubrificar. Ainda mais essa época que o senhor estava falando que saía e ia em danceterias, nessa época ainda se fumava dentro de danceterias Sim, e bares. muito Então, seco. muito seco, então é super importante lubrificar. Agora, com relação a esse emaranhado, geralmente é um gel que nós temos dentro do olho que chama vítreo, e esse gel, às vezes por cansaço, por esforço ou por estresse, ele descola um pouquinho lá de trás e vem para frente do nosso olho, aí ele fica passando. Então isso é muito comum também. Essa é a famosa mosca? Mosca volante. Olha, o nome é... Eu tenho uma criação em cada lado aqui. Isso, eu fico isso. mirando na parede branca, se ela vai descendo, eu vou acompanhando. E você sabe que quem está acostumado também a dormir de bruço, isso é muito comum, porque pressiona o olho e ela
vem com a mais mão, à frente. né? Isso. Olha só. Agora, tem algum problema? Quer dizer, se convive com isso? Se convive. Principalmente, às vezes, você olhando numa superfície branca, Sim. ela vai aparecer mais. A não ser quando desloca muito esse vítreo, aí nós entramos ou com uma medicação ou o próprio laser para explodir. Às vezes, se a placa do vítreo é um pouquinho maior, nós conseguimos explodir com laser para ela absorver melhor. Perfeito. Bom, doutor Maurício, quero agradecer a sua presença aqui. Você fez especialização no Instituto Benjamin Constant também? Também. É isso? E também do hospital, esse é em Paris, é isso? Isso. Xavier, que Paris, bacana, bacana. Isso foi uma época muito boa. É a Bio oferecendo uma clínica com profissionais Com profissionais especializados para a população. Para quem então quiser marcar uma consulta, pode estar ligando. Pode estar ligando, clínica. será um prazer. Hoje, o nosso objetivo é o melhor atendimento, principalmente também para os usuários da Bio. Estou com o telefone lá, ó, ele é 2533-3325, para você fazer o agendamento da sua consulta. Então, faz primeiro a avaliação, que não tem custo, né? E Isso. qualquer coisa, se precisar realmente da consulta, passa pela consulta 2533-3325. E vamos lembrar do dia da ação, que é dia 11/4. 11/4, é a ação aí na clínica. Pela da manhã Bio. e gratuito também. Então, essa avaliação é de suma importância. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua Obrigado a presença, vocês, viu? foi um Muito obrigado prazer. em recebê-lo. Muito obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na sequência tem mais Piracicaba agora. Não sai daí, a gente volta já.